Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 845. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 19 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília, 23 horas e 37 minutos pelo horário de Tunis, na Tunísia, de onde estamos gravando esse episódio. Hoje é segunda-feira, 5 de maio de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado, bastante tarifado, né? E animado também para mais um episódio do Petit Jornal. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, a gente vai repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional das últimas horas. Como vai, Tanguy? Tudo bem? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 845, o último bate-papo gravado nessa viagem ao continente africano, né? Estamos aqui na Tunísia, nosso último destino. Amanhã nós já encerramos essa nossa trip africana. Então, daqui a pouco a gente volta à rotina, aos horários que vocês já conhecem e, portanto, né, voltar absolutamente à normalidade. Deixo aqui as boas-vindas ao professor Daniel Souza. Tudo bem, Daniel Souza? Como vai você? Deixo aqui as boas-vindas também ao pessoal que nos acompanha no YouTube, né, aqui que está compartilhando, né, suas impressões aqui no chat, né, aqui nessa live, e também pessoal que nos acompanha no podcast. Daniel, para começar esse episódio de hoje, eu queria falar sobre Israel e a faixa de Gaza. Lembrando que essa guerra, né, a atual fase da guerra, começou a partir dos ataques do Hamas contra Israel no dia 7 de outubro, ou seja, tem pouco mais de um ano e meio que essa guerra está rolando. Já tivemos idas e vindas, já tivemos inclusive trégua, uma trégua que não durou muito tempo, e agora é provável que a gente tenha a abertura de mais uma fase nesse conflito. Hoje, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, anunciou uma nova ofensiva contra o Hamas. E segundo ele, essa nova ofensiva será intensiva. Abro aspas para o que disse Benjamin Netanyahu: a nossa intenção é o oposto das incursões rápidas. Manteremos o território conquistado. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso, Daniel, é que até agora Israel vinha tendo uma estratégia que era, já ocupou, né? Já promoveu um recuo dessa ocupação e agora vinha fazendo principalmente incursões rápidas. Fazia uma incursão, atacava o Hamas e voltava. E fazia isso várias vezes. O que ele está dizendo é que agora o objetivo de Israel é fazer o oposto disso. E agora, portanto, o objetivo é manter o território conquistado. Segundo fontes de Israel, fontes do governo, o objetivo a partir de agora será controlar todo o território da faixa de Gaza, Daniel Souza. Então, isso era algo que o exército israelense era contra fazer, o exército israelense era muito resistente, é algo que dá muito trabalho, é algo muito arriscado, é algo que gera muito atrito, e o exército israelense entende que não traz muitos resultados. Porém, isso foi aprovado agora no Conselho de Segurança, no Conselho de Defesa de Israel, que o objetivo a partir de agora será controlar todo o território da faixa de Gaza, principalmente na parte norte da faixa de Gaza. E com isso, portanto, transferir a população civil para o sul. Teremos, portanto, Daniel, Israel promovendo mais uma transmigração da população da faixa de Gaza, que vive na parte norte, para a parte sul. Outra coisa que é um objetivo também de Israel, Daniel, é impedir que a ajuda humanitária caia nas mãos do Hamas. Então, ao longo das últimas semanas, Israel vem pressionando todo mundo que manda ajuda humanitária a parar de mandar essa ajuda humanitária, exatamente porque dizem que, olha, essa ajuda humanitária está caindo nas mãos do Hamas, então agora só é para mandar ajuda humanitária quando Israel tiver controle sobre o território, e Israel é que quer fazer essa intermediação, distribuição, então promover uma reestruturação da ajuda humanitária, inclusive utilizando empresas privadas, é uma privatização do sistema de ajuda humanitária. A ONU, Daniel, reagiu a isso dizendo que existe um risco iminente de fome em Gaza
E que também a gente tem um problema relacionado à possibilidade de você solucionar o conflito. Ora, Daniel, você falar em conquista do território, manter o território conquistado, é mais ou menos o que Israel fez com a faixa de Gaza entre 1967, na Guerra dos Seis Dias, e 2005, que foi quando Israel tomou a decisão de desocupar a faixa de Gaza. Então a gente pode voltar a ter um cenário que a gente já teve no passado, e a gente sabe que não terminou muito bem, né, Daniel? A gente manteve, portanto, ali uma instabilidade, uma animosidade, manteve a Palestina sem ter um Estado. Então, temos provavelmente uma nova etapa a partir de agora. Naturalmente, esse anúncio do Netanyahu não vem do nada. A gente vai ter, ao longo dos próximos dias, uma visita de Donald Trump ao Oriente Médio. Aliás, Daniel, uma coisa que é interessante notar é que é a primeira visita de Donald Trump nesse novo mandato. Então ele vai para a Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos. E aí o Netanyahu disse que, olha, essa visita do Trump ao Oriente Médio é a última janela para um acordo relacionado aos reféns. Isso está gerando muitas críticas em Israel, Daniel, porque quando você diz que essa é a última janela, isso significa que se você não tiver um acordo, quando você diz que é a última, você está fazendo uma ameaça, né? Você está dando um ultimato. É a última chance. O que acontece se não tiver um acordo? Israel vai desistir dos reféns? Israel vai falar assim, agora também não vai ter mais acordo nenhum. Agora isso não está mais em pauta, isso não é mais uma questão. A gente sabe que Israel não tem priorizado os reféns, a gente sabe disso, né? Mas falar isso dessa maneira é algo que traz um risco realmente muito grande. Então, a gente tem um cenário que tem se movimentado bastante, Daniel. Israel convocou dezenas de milhares de reservistas exatamente para garantir que uma ocupação como essa ela funcione. Israel diz que é algo que vai acontecer pouco a pouco, são várias fases, várias etapas. E a gente teve, inclusive, a comemoração dessa decisão do governo israelense por parte do Bezalel Smotrich, que é o ministro das Finanças, que é um cara que é absolutamente pró-ocupação. O que ele diz é que tem que ocupar. Disse ele, abro aspas, finalmente vamos conquistar Gaza. Não temos mais medo da palavra ocupação. Ou seja, existe dentro do governo israelense uma disposição de assumir os riscos, os ônus de ocupar Israel, a despeito de todas as consequências que isso pode trazer, inclusive para a própria estabilidade, naturalmente, para as condições de vida na faixa de Gaza. Vamos ver, Daniel, a gente tem que ver como é que isso vai acontecer na prática, mas o fato é que aparentemente abre-se uma nova fase nesse conflito relacionado a Gaza, Daniel. E seguimos, né, Tagui, com Benjamin Netanyahu não tendo nenhum constrangimento em alongar o máximo possível a guerra. É um Benjamin Netanyahu que, dessa maneira, evita qualquer tipo de balanço mais sério no seu governo, de investigação sobre o que aconteceu naqueles atentados terroristas do Hamas em 2023. Enfim, a gente está falando de alguém que tem uma agenda política e utiliza a guerra realmente nessa agenda política do ponto de vista doméstico. Avançando para a próxima pauta, Tanguy, eu queria destacar que Donald Trump, sempre ele, prometeu aí, trouxe uma nova medida que é a aplicação de tarifas de 100% aos filmes produzidos fora dos Estados Unidos. Explicou como vai funcionar? Não explicou, né? E aí você tem um monte de perguntas que surgem. Tanguy, e se o filme for americano, mas filmado no exterior? Isso aplica tarifa? Se o filme ele vem através do streaming, aplica tarifa? Ou não? Aí não vale tarifa. Se você está falando de projetos televisivos, né, uma série, não sei mais o que, é tarifa também? Porque o Trump só falou de filme, né? Então, como é que a gente enquadra as séries? É caótico. É absolutamente caótico, é constrangedor, porque o Donald Trump quis colocar que, veja você, a indústria, né, cinematográfica dos Estados Unidos, segundo ele, está em crise, está em declínio, está perdendo espaço para produções de muitas partes do mundo e, consequentemente, isso será resolvido com tarifas, né? Tarifas resolverão isso com tranquilidade, né? Não estamos falando de um mundo onde houve uma difusão, né, da tecnologia, um mundo onde você passou a ter uma multiplicidade de produções, que é algo absolutamente natural conforme o cinema cresce, mas estamos falando apenas de um complô do planeta Terra
contra a produção cinematográfica dos Estados Unidos. É Donald Trump sendo Donald Trump. Aliás, Tanguy, ele foi questionado sobre o Jerome Powell, né, que é o presidente do Fed, e ele, num determinado momento, disse que, se ele quisesse, ele poderia pedir ao Jerome Powell que se demitisse, e o Jerome Powell se demitiria imediatamente, né? Porque é importante sempre lembrar que o presidente dos Estados Unidos não tem poder para demitir o presidente do Fed. O Jerome Powell tem um mandato até 2026, e lá pode permanecer. Mas o que acabou acontecendo é que ele negou que vá demitir o Jerome Powell, como se isso estivesse em questão. Quer dizer, eu acho legal isso. Ele cria um factoide e depois ele nega o factoide que ele mesmo criou, que não tem qualquer tipo de aderência à realidade, porque violaria uma regra da institucionalidade americana. Enfim, mas dito isso, ele também destacou que o Fed não começou a reduzir a taxa de juros porque o Jerome Powell não é fã dele. Não é fã dele, não gosta dele. Tudo se trata É uma dele, opinião né, Daniel? pessoal. É Donald Trump, Tudo. Donald Trump, Donald Trump, é tudo sobre ele. Ele esquece propositalmente que o Fed é um colegiado, o Jerome Powell é apenas mais um dos votantes nesse colegiado. Mas, claro, do ponto de vista político, é muito mais fácil você centrar fogo no presidente do Banco Central, né? Isso, aliás, não é uma exclusividade dos Estados Unidos, você colocar a culpa apenas no presidente do Banco Central quando a decisão acaba sendo de um colegiado. Bom, avançando mais um pouco nessa discussão, Tanguy, indagado, né, se removeria o Powell, como eu disse há pouco, ele respondeu dizendo o seguinte, abre aspas, por que eu faria isso? Fecha aspas. O Tanguy é muito delirante, é muito delirante. Enfim, é muito confuso. Ele também foi questionado num determinado momento sobre a China e ele admitiu que foi muito duro com a China, né? Porque as tarifas estão causando uma enorme desorganização na economia chinesa e disse que Pequim agora quer chegar a um acordo, que vai ficar tudo bem, que os chineses vão conversar com os Estados Unidos, vão se submeter, na prática esse é o subtexto, aos desígnios americanos. Tanguy, é muito confuso tudo isso de Donald Trump. Eu estou exausto de ficar analisando as idas e vindas econômicas de Donald Trump, mas temos aí uma economia americana que passa por um altíssimo grau de incerteza, porque até o presidente do Fed, o Donald Trump, está atacando, sendo que ele está simplesmente fazendo o trabalho dele, está tentando cumprir ali o mandato para o qual ele foi designado, mas o presidente dos Estados Unidos precisa ali o tempo todo criar espuma, criar marola, com o objetivo de se manter no centro do noticiário e no centro das discussões nos Estados Unidos. E aí, Daniel, tem gente que fala assim, eu não acredito que o Trump tenha dito isso. Não é possível que o Trump tenha falado isso ou aquilo. Gente, a melhor maneira de você saber se o Trump falou ou não é ouvindo ele falar direto. E aí você pode falar assim, poxa, mas eu tenho dificuldade de entender. E aí, Daniel Souza, você tem a chance de treinar o seu inglês com o Cambly, a melhor plataforma de ensino de inglês por aí. Hoje, Daniel Souza, com uma super novidade, o Cambly Pro. Ora, Daniel, o pessoal que acompanha a gente aqui já conhece o Cambly particular. Você entra lá no Cambly, você escolhe um professor. Esse professor, portanto, ele vai conversar com você. É uma excelente maneira, realmente maravilhosa, de você se manter afiado, de você ouvir diferentes sotaques, de você falar inglês, né, de você perder a vergonha, de você se colocar ali em movimento para a língua inglesa. O Cambly Pro, no entanto, Daniel, ele dá um passo adiante. Como é que funciona o Cambly Pro? É uma forma estruturada de aprender o inglês, em que primeiro você se inscreve e você ganha 4 aulas bônus para você encontrar o seu tutor perfeito. Faz uma aula com um, não gostou, faz com outro e tal, até você encontrar o tutor que você realmente goste. Esse tutor, Daniel, vai criar um plano personalizado com base nos seus objetivos. Qual é o seu objetivo? É conseguir participar de uma reunião? É conseguir dar uma aula? É conseguir entender? É ver filme sem legenda? É fazer uma viagem, se preparar para essa viagem e vai identificar no que você precisa melhorar. A partir daí, você segue um caminho estruturado, garantindo um processo contínuo, sempre recebendo, Daniel, feedbacks especializados para acompanhar o seu crescimento
e se manter motivado. E aí vem o grande pulo do gato, Daniel. O Cambly Pro está sendo lançado agora. E, portanto, você tem um preço de lançamento que é apenas R$ 149 por mês, utilizando, Daniel Souza, o link que está na descrição desse episódio. Acesse lá o link e aproveita esse super lançamento do Cambly Pro. O Cambly sempre foi bom, Daniel, mas agora, se você quer alguma coisa ainda mais especializada, ainda mais direcionada para os seus objetivos, para aquilo que você determina como aquilo que você quer desenvolver no seu treino de inglês, no seu estudo de inglês, acessa lá o Cambly Pro, que eu tenho certeza que vai ser uma super maneira de melhorar o seu inglês. Gente, Tanguy, eu somos usuários da plataforma do Cambly. É uma maneira de você estudar inglês, é uma maneira de você desenvolver as suas habilidades com esse idioma que é incontornável, né? Qualquer coisa que você queira fazer, seja profissional, pessoalmente, seja viajar, não tem jeito, você tem que ter um bom domínio da língua inglesa, e a plataforma do Cambly é a nossa recomendação, ainda mais com condições tão especiais para os amigos e amigas do Petit Jornal. Daniel Souza, eu quero trazer como próxima pauta de novo Israel, né? Israel sofreu um ataque balístico hipersônico que não foi interceptado pelos sistemas de defesa de Israel, foi lançado pelos Houthis lá do Iêmen e que atingiu uma área próxima ao aeroporto Ben Gurion, que é o principal aeroporto de Israel, na cidade de Tel Aviv. Na verdade, é um aeroporto que atende tanto Tel Aviv quanto Jerusalém. O ataque feriu 8 pessoas e causou cancelamentos, né, de diversos voos. Aliás, cancelamentos que devem trazer impactos até quarta-feira. Isso aconteceu no dia de ontem, aconteceu no domingo, e até quarta-feira é provável que a gente tenha uma quantidade razoável de voos sendo cancelados até haver uma regularização. Nesse momento, Daniel, existe uma discussão em Israel, na verdade, uma investigação em Israel, para saber o que levou a cratera que foi aberta ali perto do aeroporto. Não se sabe se foi um míssil lançado pelos Houthis ou se foi uma tentativa do sistema de defesa aérea de Israel de interceptar esse míssil, e esse míssil israelense teria atingido o solo. Agora, disseram os Houthis, né, que fizeram o ataque. O aeroporto Ben Gurion foi atacado por um míssil balístico hipersônico que atingiu seu alvo com sucesso. O aeroporto de Ben Gurion não é mais seguro. Esses ataques, Daniel, têm sempre esse objetivo, né? Gerar insegurança, gerar problemas, gerar um apelo para a questão da causa palestina. Então, os Houthis dizem isso o tempo todo: estamos agindo em solidariedade aos palestinos. A gente chegou a ter, Daniel, em janeiro desse ano, aquele cessar-fogo assinado entre Israel e o Hamas. Durante esse cessar-fogo, os Houthis pararam de fazer ataques contra navios que passavam ali pelo Estreito de Bab el-Mandeb, né, que passa exatamente ali pelo Iêmen, né, descendo o Mar Vermelho, e também de fazer ataques contra Israel. Via de regra, esses ataques são interceptados. Israel, a gente sabe disso, a gente acompanha isso há bastante tempo. Israel tem um sistema de defesa antiaérea que é bastante bom, né, bastante eficiente, só que dessa vez agora passou e, portanto, foi aberta uma cratera de algumas dezenas de metros e 8 pessoas ficaram feridas. Então, é mais um elemento, Daniel, que coloca, né, mais tensão ainda nessa relação, e a gente tem, portanto, os Houthis cantando de galo agora, e a gente teve, portanto, a promessa por parte de Israel, isso foi dito pelo ministro da Defesa de Israel, o Israel Katz: responderemos com um ataque 7 vezes mais forte. E os Estados Unidos também prometeram intensificar ainda mais os ataques contra os Houthis no Iêmen. Essa, aliás, foi uma decisão que Donald Trump tomou também há cerca de um mês e meio atrás, que era de intensificar os ataques contra instalações dos Houthis no Iêmen, e é provável que esses ataques sejam intensificados a partir de agora. Então, mais um elemento para a gente prestar atenção: esse ataque dos Houthis contra Israel, Daniel. Tanguy, avançando para a próxima pauta, eu queria registrar que nesse final de semana, o primeiro-ministro australiano, o Anthony Albanese, ele foi reeleito. Ele, que é do Partido Trabalhista, que seria o equivalente ao partido de centro-esquerda australiano, acabou tendo ali uma vitória com ampla vantagem. O curioso é que Albanese, até recentemente, era visto como um azarão.
era visto como um incumbente que estava sofrendo ali com a questão da inflação. Existem preocupações muito fortes na Austrália em relação ao acesso à saúde, ao acesso à moradia, a questões climáticas, a questões relacionadas também à migração. Tudo isso colocava ali o Albanese no olho do furacão, diante de um desgaste que vinha sendo muito forte durante o seu governo, mas eis que de repente, não mais que de repente, surge Donald Trump para salvar o Albanese. Não é a primeira vez que a gente vê Afinal, isso acontecer, né, Daniel? não, não. É exatamente o que Aliás, aconteceu no Canadá, né? A gente falava sobre isso semana passada também. Aliás, Austrália e Canadá têm, nesse sentido, uma posição muito parecida, né? São dois países que são grandes aliados dos Estados Unidos e têm sido tratados aí com uma certa dureza por parte do governo americano. É bem verdade que o Canadá tem sido tratado com mais dureza, mas no caso australiano, os australianos se sentem mais vulneráveis, porque os australianos muitas vezes se colocam numa posição que é a seguinte: olha, os Estados Unidos, eu sou o teu aliado para ajudar na contenção da China aqui no Pacífico. Você vai me abandonar? É isso mesmo? Você vai me deixar aqui à própria sorte, tão perto da China, com tanta gente que a China está cativando, e eu, bem ou mal, tento fazer ali um contraponto, mas eu preciso do seu auxílio. O Peter Dutton, que era justamente o oponente do Albanese, ele ficou em maus lençóis porque ele começou a ser visto como alguém ideologicamente próximo ao Donald Trump. E, consequentemente, diante disso, eu não quero votar nele, eu vou votar no Albanese. Eu não gosto do Albanese. Não gosto do Albanese, o primeiro-ministro fraco, ruim, etc. A Austrália está cheia de problema. Mas pelo menos ele não é amigo do Trump, né? Porque, o Trump tá aí batendo na nossa cara, nos humilhando dia sim, outro também. Quem é que é o inimigo do Trump aí entre as duas opções? É o Albanese? Então eu vou ter que aceitar o Albanese, ficamos com ele mesmo. É uma forma realmente da sociedade australiana se posicionar de maneira muito dura contra o Trump. É muito interessante esse fenômeno que a gente está observando, porque no início de 2025 falava-se muito do fortalecimento dos políticos alinhados ao Trump pelo mundo. Quer dizer, a ideia de que, olha, o pessoal vai ganhar força junto com o Trump venceu, etc. Vai se criar um ambiente favorável àqueles que estão ideologicamente alinhados ao Trump, e o que tem acontecido é exatamente o contrário. O isolacionismo do Trump está tendo esse reflexo também. Ele está isolando os aliados dele, ou quem ideologicamente é mais próximo dele, em outros países, como é o caso da Austrália. Daniel, por falar em eleições, tivemos eleições em um outro país, que foi na Romênia. Tivemos no domingo, ontem, eleições presidenciais na Romênia e que levaram a uma enorme vantagem no primeiro turno do líder da extrema-direita, absolutamente eurocética, contra a OTAN, né? Aquela lógica que a gente conhece. Peraí. O presidente da Romênia, ou pelo menos quem está tendo sucesso, é eurocético. Da Romênia. A Da Romênia Romênia. agora é eurocética. A É. Romênia, que está sendo super beneficiada pela União Europeia, agora é eurocética Não, também. não moda. é apenas que é super beneficiada, é o país que tem o maior déficit orçamentário da União Europeia e que é salvo pela União Europeia. É esse mesmo, Daniel, é essa mesmo aí que é eurocética. Então, o líder dessa extrema-direita, que é o Jorge Simion, recebeu 41% dos votos. Aí você pode falar, mas 41% dos votos ainda tem segundo turno e tal. A questão, Daniel, é que o segundo colocado, que é o Crin Antonescu, aliás, o Crin Antonescu, que é o candidato da situação, ele ficou apenas em terceiro lugar, e o segundo colocado, que é o Nicu Zordan, que é um centrista, independente e tal, ficou com cerca de 20%. Ou seja, o primeiro colocado, que é um cara eurocético, que é contra a OTAN, que é claramente pró-Rússia, ficou com 41%, e o segundo colocado ficou com 20% dos votos. E o candidato do governo, né, que é, enfim, pró-Ocidente, pró-Europa, pró-OTAN, ficou fora do segundo turno, ficou apenas em terceiro
lugar. Isso acabou levando, Daniel, o primeiro-ministro da Romênia a renunciar ao cargo, né? Porque o que ele disse é, olha, o que as urnas estão dizendo é que o nosso partido, o partido do governo e tal, não está sendo bem visto. Então ele renunciou ao cargo, o que leva, portanto, com isso, Daniel, a queda do governo, né? Então não tem mais primeiro-ministro para comandar o país, você tem a partir de agora um governo apenas interino, já esperando que você vai ter um novo presidente em breve, que vai indicar um primeiro-ministro que certamente não vai ser dessa linha política. Então, muito provavelmente, a extrema-direita vencerá as eleições na Romênia e buscará, portanto, um afastamento com relação à União Europeia, à OTAN e uma aproximação à Rússia. Quero lembrar, Daniel, que esse cenário todo, ele se soma àquilo que aconteceu no final do ano passado. Tivemos eleições na Romênia no ano passado, eleições presidenciais, que levaram também à vitória de um candidato da extrema-direita. Só que essas eleições foram anuladas pela Suprema Corte. A acusação, naquele momento, era de que as eleições elas tinham sido manipuladas pela Rússia. Isso basicamente, Daniel, porque o candidato que venceu as eleições, que mal estava aparecendo nas pesquisas, era um cara chamado Calin Georgiescu. E ele é um cara também tem esse perfil, eurocético, contra a OTAN, é um cara muito pró-Rússia. Ele ganhou as eleições, só que ele foi acusado de várias coisas, Daniel. Primeiro, de ter tido um conluio com a Rússia para manipular as eleições, e segundo, de ter usado 1 milhão de euros não declarados na sua campanha. Ele acabou sendo preso, teve um banimento de qualquer tipo de comunicação na mídia romena por 60 dias e tentou se candidatar e a sua candidatura foi impugnada. Ele não conseguiu se candidatar. A questão, Daniel, é que os votos do Calin Georgiescu, né, que enfim, foi muito bem votado nas últimas eleições, a despeito da anulação do voto, migraram para o candidato da extrema-direita que disputou essas eleições agora, que é o George Simeon. As eleições na Romênia, eu sei que a Romênia, às vezes, a gente fala assim, pô, a gente nem lembra que a Romênia existe, né? Um país que está longe de ter uma centralidade na Europa, na OTAN, que é coisa assim. Mas quando você olha para a posição geográfica da Romênia, ela é bastante importante do ponto de vista geopolítico, né? Ela está exatamente ali nos Balcãs, né? Perto da Rússia, né? É da Europa, né? Faz parte da OTAN, faz parte da União Europeia, mas está perto ali da Rússia. Então, tem um cenário ali que é bastante importante, Daniel. Vamos ver o que vai dar lá na frente, mas me parece que não tem muito como fugir. Jorge Simeon provavelmente será eleito no segundo turno das eleições, que vão acontecer daqui a 2 semanas, no dia 18 de maio, Daniel. Ô, Tanguy, eu queria registrar que o governo de Portugal vai notificar 18 mil imigrantes em situação ilegal para deixarem o país. Isso é reflexo da negativa de seus pedidos de residência pela Agência para Integração, Migrações e Asilo de Portugal. Então foi feita uma análise, essas pessoas não cumprem ali as regras locais e elas serão notificadas para deixar o país. O que eu achei interessante é que elas têm 20 dias para deixar o país. 20 dias, tem que veja você, ultrapassa o dia 18 de maio. E o que tem em 18 de maio? Eleições em Portugal. Eleições, Aí, primeiro turno Então, das eleições, sim. Então a gente está falando na prática, na realidade, eleições parlamentares. Parlamentares, Né? sim, Eleições, é verdade, não tem segundo turno, claro. Eleições para a Assembleia da República. E aí é interessante porque, dessa forma, o governo do PSD, que é o presidente, não, o primeiro-ministro Luiz Montenegro, tenta esvaziar um pouco o Chega, né? Porque, olha, nós também batemos em imigrantes, nós também estamos botando aí os imigrantes para fora, não precisa votar no Chega, vote na gente. Né? É claramente uma manobra política dentro de um contexto muito particular, né, de corrida eleitoral. E também me chama a atenção que o número de brasileiros impactados deve ser relativamente reduzido. A maior parte dos impactados são imigrantes oriundos da Índia, do Paquistão, de Bangladesh, de Nepal
e do Butão, que são realmente os imigrantes que têm sido alvo de debate em Portugal. Você acaba tendo aí um grande incômodo, porque muitos desses imigrantes acabam sendo principalmente muçulmanos, ficam ali em determinadas regiões que não têm ali uma adesão cultural, uma proximidade cultural, e eles têm sido o alvo preferencial do Chega. E dentro de um contexto de corrida eleitoral, o atual governo português faz aí uma pequena sinalização. É um número reduzido, é muito focado num grupo específico, etc. Mas, ao mesmo tempo, você está querendo mostrar que, olha, você não precisa. Se você está incomodado com a questão dos imigrantes, você não precisa votar no Chega para isso. É um movimento muito semelhante ao que aconteceu na Alemanha há pouco tempo, quando a CDU também fez ali uma movimentação no sentido de adotar uma postura um pouco mais dura em relação aos imigrantes, justamente para tentar esvaziar a AfD. Ô, Daniel Souza, eu sei que você não aguenta mais falar do Trump, mas sim, ele está na geleia da Shakira de novo. Mais uma vez. Donald Trump de novo invade a pauta, Daniel Souza. Me conta o que Donald Trump aprontou dessa vez. Várias coisas, Tanguy. Para começar, ele fez aquela publicação de uma imagem gerada por inteligência artificial dele como Papa, né? E ele ficou dizendo que ele seria um ótimo Papa. É um brincalhão, né? O Donald Trump é um fanfarrão e, além de ser uma imagem de profundo mau gosto, dentro de um contexto onde a Igreja Católica vai iniciar aí um conclave para a escolha de um novo Papa, o Trump se coloca como, olha, eu seria um ótimo Papa, ha, 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 ô Trump, como você é um cara engraçado, como você é um cara que realmente consegue nos fazer rir. Mas não foi só isso. No dia 4 de maio é comemorado o dia de Star Wars. E aí o Donald Trump não teve dúvida, né? Postou ali uma imagem gerada por inteligência artificial, ele com os músculos saltados ao lado de duas águias carecas, né? Que são símbolo dos Estados Unidos e se colocando ali como um herói de Star Wars. Entretanto, Tanguy, os amantes de ficção científica apontaram que a escolha da arma com um brilho vermelho característico em vez do azul ou verde destacou Trump exatamente como um soldado maligno do Império. Veja você, foi um ato falho? Será que foi um ato falho? Donald Trump se colocando como soldado maligno do Império? Mas é isso que nós estamos vendo naquela imagem publicada com ele. Tanguy, não tenho mais paciência, não aguento mais. Tenho que continuar cobrindo aqui por dever de ofício, afinal ele é o presidente dos Estados Unidos, afinal o que ele faz resulta, mas é muita imaturidade, Donald Trump, é isso mesmo, Donald Trump, é pra você, manda esse recado pra ele, se você que trabalha com ele tá nos ouvindo, você aí da NSA, você aí da CIA, não sei, avisa pra ele, diz que Trump, you are immature, então você precisa aí realmente de algum tipo de ajuda, para que nós possamos aqui ter uma pauta um pouco mais fluida no Petit Jornal. Ô, Daniel Souza, agora, se a pessoa quiser saber de onde veio Donald Trump, meu Deus, que loucura! Saiba que essa loucura não é de agora. Saiba que tem uma história por trás de Donald Trump e a gente contou essa história inteira lá no YouTube do Petit Jornal. Tem uma aula gratuita sobre Donald Trump e depois teve um curso sobre os Estados Unidos de Donald Trump, né? Como é que o Donald Trump assumiu os Estados Unidos agora, como é que foi o primeiro governo dele, né? O que a gente pode esperar desses próximos anos, todos os conflitos ali com a China, tudo que ele tem trazido à baila nesse momento. Para tudo isso, você acessa lá peticursos.com.br. Você acessando lá, você vai encontrar o catálogo de curso do Petit Cursos, né? E por lá você vai ver a quantidade de assuntos que a gente já desenvolveu. Tenho certeza que vários dos cursos que estão lá vão te interessar. Você pode assistir na hora que você quiser, do jeito que você quiser, na ordem que você quiser, sobre o tema que você quiser. Acesse lá peticursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e por isso sempre registramos o nosso agradecimento a eles aqui em cada episódio. Fica também o convite para você que gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. Existem várias alternativas no descritivo desse episódio. Você pode fazer um Pix para o Petit Jornal, tem a chave Pix
descritivo. É uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Se você vive no exterior, tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso. Daniel Souza, amanhã não tem episódio. Eu vou estar em trânsito, voltando para o Brasil no horário que a gente conseguiria gravar. Vai ser um dia cheio de deslocamentos. Amanhã eu vou passar por 3 continentes, né, Daniel? Vou começar na África, vou chegar na Europa, né, em Portugal, para depois ir para o Brasil. Enfim, vai ser um dia confuso. Mas na quarta-feira a gente está de volta e finalmente, Daniel Souza, tentando voltar à rotina depois dessa viagem aqui pelo continente africano. Daniel Souza, nos vemos. Viagem espetacular, hein, Tanguy? Pô, muita história para contar. Realmente que coisa espetacular. Incrível. É verdade. Coisa incrível. Aliás, isso vai aparecer inclusive nas aulas gratuitas, nos cursos que a gente vai dar aqui para frente. A gente vai ter a oportunidade de falar bastante sobre o que a gente viu, né, nessa viagem. Uma viagem realmente transformadora com o pessoal da Latitudes. Aliás, fica um super abraço para eles. E parabéns pela viagem incrível, de fato, que eles organizaram. Daniel Souza, a gente se vê. Um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.